Pai, queremos te dar graças por estar na sua casa, meu Deus, para louvar e enaltecer o teu santo nome. Ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que aqui já chegou, te damos graças pela vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, venha, Pai, alcançando os nossos corações, alcançando, meu Deus, os teus filhos que precisam sentir a sua presença, aleluia, que são carentes, Deus, de uma resposta, de uma palavra, de algo da parte do Senhor. Temos certeza, meu Deus, que o Senhor tem o que nós precisamos, Senhor. Aleluia, Deus, e o que precisamos é sentir a sua presença, ouvir a tua voz, meu Deus, e saber mais uma vez que o Senhor está no controle de tudo. Meu Deus querido, nós te apresentamos a nossa presidência, nosso pastor, Senhor Vanderlei de Melo, continue o abençoando. Abençoa, Deus, os irmãos que estão no campo missionário, usa cada um dos teus filhos, meu Deus, e salva vidas nestes lugares. Ó Deus, nesta noite queremos pedir, meu Senhor, receba o nosso culto de adoração, receba, meu Deus, o nosso melhor, o que temos, meu Deus, viemos te entregar, aleluia, nosso coração, nossa vida, nosso ser, porque tudo é do Senhor, aleluia, seja Santo Deus conosco, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Podem se assentar, dando glória a Deus e aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor. 147 da harpa cristã. Convido o irmão Juliano a estar aqui louvando ao Senhor com o hino de número 147 da harpa cristã. Aleluia. Servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servir.
E contigo quero sempre aqui viver. Pegue pra Sião e venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor. Sempre te servindo e também cantar de louvor. Hino de número 171, 171. Pai, Senhor, irmãos. 171. Hino de número 18, 18, tá? Glória a Deus, aleluia. Grata nova, Deus proclama.
Aleluia. O nosso Deus é luz, amor, tudo que nós precisamos de bom é o nosso Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Eu convido aqui o presbítero Wagner para estar fazendo conosco a leitura da palavra do Senhor. Saudando a igreja com paz do Senhor. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e versículo de número 36 em diante. Todos se encontraram? Amém. Vamos fazer a leitura. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Até aqui. Eu e você, nós temos encorajado outras pessoas. Porque a Bíblia vai nos dizer que ele possuía um campo, vendeu o campo e levou aos pés dos apóstolos. Ele encorajou a outros a fazerem o mesmo. E eu e você, temos encorajado os nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos parentes a buscar mais o Senhor, a jejuar mais, a orar mais, a ter uma vida santa. Que eu e você possamos ser encorajadores, encorajar pessoas a fazer mais para o reino de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, temos aqui alguns pedidos de oração que são ainda os mesmos, né? A irmã Zelaide, ela pede oração pela sua família. A irmã Marilene, ela pede oração pelo seu pai, pela sua mãe e pela sua família. Também pelo nosso irmão Arcemio Campos, ali da nossa sede. A irmã Júlia pede oração em favor do seu irmão, que está ainda com o seu pé, que precisa de uma da parte do Senhor. Também o nosso irmão Pedro Paulo, irmão da nossa irmã Márcia, precisa também das nossas orações. Ele está em recuperação. Estaremos orando. Quem mais precisa de oração? Amém. Não vai. Santo Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, para esses pedidos de oração, ó Pai querido. Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai amado, possa alcançar a cada um desses, ó Pai querido. Senhor, se for necessária a cura, que seja a cura, ó Pai amado, que assim seja conforme o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, se for a libertação, que venha a libertação, ó Pai querido, direto do Teu trono. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, mas nós pedimos, ó Pai querido, que acima de tudo, Senhor, seja feito conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Alcança, Senhor, cura, ó Pai querido, liberta, ó Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, e assim como diz a Tua palavra, Senhor, todas as coisas, ó Pai querido, é para o Teu nome ser glorificado, é para a exaltação do Teu nome, ó Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, receba, Senhor, o nosso clamor, ó Pai querido, em favor dessas vidas, ó Pai, e alcança com o Teu poder remidor, consolador e curador, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos, podem se assentar, estejam à vontade. Meus irmãos, temos aqui ainda 3 botões, que é igual esse aqui que estou usando, né? Eu aconselho os irmãos terem o seu, porque fica chique, elegante, né? E quando os irmãos for para um evento das nossas congregações ou da nossa sede, vá com o seu botão. Isso
porque a nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério Rio Preto, está durante todo este ano em festa, comemorando os 90 anos da nossa igreja. Então nós estamos todo dia de culto festejando por isso. Aleluia, com você que está nesse ministério, e faz parte de todo esse sistema missionário, que está envolvido em desejo de ganhar almas. Aleluia, nós precisamos estar sempre alegre. Uma coisa que eu tenho aprendido com o meu filho mais novo, aleluia, é que sorrindo a gente fica mais bonitinho, né? Sorrindo a gente fica mais elegante. Então é melhor nós sorrir todo dia, né, irmão? Isso é mais agradável. E a gente sempre aprendendo. Isso eu falo elogiando, né? Que a gente precisa sorrir. Vamos ouvir as nossas irmãs adorando ao Senhor. Hoje nós estamos na última sexta-feira na última sexta-feira do mês, e na última sexta-feira nós comemoramos o aniversário dos nossos irmãos, que hoje nós temos 4 aniversariantes, que é a irmã Giselda, o irmão Marcos, presbítero Marcos, que hoje está fazendo aniversário, né? 72. Aleluia, amém. 33, irmão. E também o pastor Jorge, que comemora dia 28 desse mês. E também o irmão Ademir, que hoje não está aqui, no motivo de trabalho, acredito. Mas também dia 6 de fevereiro, agora ele estará completando o ano. E como ele é o único do mês de fevereiro, a gente trouxe ele para janeiro. Então nós vamos comemorar tudo junto, as nossas irmãs adorando ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, vamos ouvir uma palavra de saudação com o pastor Jorge. Mas toda sexta que ele está conosco, hoje ele está conosco, então vamos ouvir. Salve, igreja. Paz a Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ler aqui o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5. Versículo 2 a seguir diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo discípulo deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhe as redes. Esse texto, irmão, é muito rico e também disciplinador, porque Jesus, o mestre dos mestres, ele sabia a frustração dos discípulos. A Bíblia fala que Jesus viu os 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo discípulos deles, estavam lavando as redes. Ou seja, Jesus, ele programou chegar aonde os discípulos estavam pescando exatamente na hora da maior decepção daqueles pescadores.
porque eles tinham um compromisso com os seus clientes. Eles tinham que levar o peixe. Também o peixe era o seu ganha-pão, a sua sobrevivência. E a Bíblia diz que Jesus chega e eles têm descido do barco e estão lavando azeite. E Jesus escolhe exatamente o barco de Simão, o barco de Pedro. E do barco de Pedro, ele então começa a ensinar ali a multidão que estava à beira da praia. E depois ele desce do barco, e a Bíblia diz que ele então ordena que os discípulos que trabalharam a noite inteira e nada apanharam, agora eles lancem o barco de novamente ao mar. As redes já estava lavada, já estava limpinha, mas mais uma vez Jesus ordena que eles entrem ao mar. E a Bíblia deixa bem claro que ele disse: lança ao mar alto. Quer dizer, um trabalho que não estava previsto, um horário que não estava previsto. A gente não sabe se aquele discípulo tinha outros compromissos, mas quem mandou? Jesus. Já estavam exauridos, certamente, trabalharam a noite inteira. Quem trabalha à noite, eu trabalhei muito à noite, quem trabalha à noite, normalmente a pessoa fica muito cansado. O sono perdido durante a noite não é a mesma coisa do dia, é diferente. O sono que descansa a gente à noite não é a mesma coisa do sono de dia. É complicado. E os discípulos, eles tinham compromisso, eles pescavam à noite, porque logo cedo vendia o peixe. Já tinha os clientes que aguardavam o peixe, mas nada apanhou. Já tinha lavado a rede. Jesus pega o barco de Pedro e vai ensinar a multidão. Ao tempo que se foi, depois que ele então ensina a multidão, então ordena que os discípulos vá ao mar alto e lança a rede. E Pedro faz questão de dizer: trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O Senhor mandou, eu vou fazer. E ele sabe, irmão, que vai dar certo. Se ele mandou, ele garante. Ele tem autoridade e conhecimento. Se ele está mandando, é porque vai dar certo, vai funcionar. E a Bíblia diz que ele ordena que vá ao alto, aonde estão os cardumes maiores, aonde estão os peixes de mais qualidade, a água fria, a água mais profunda. Normalmente os peixes mais importantes, mais caros, estão nos mares mais gelados e mais profundos. Então Jesus ordena que os discípulos vá ao alto, mas no sentido espiritual, é o que nós queremos aplicar, é o esforço que muitas das vezes nós somos obrigados a fazer no reino de Deus. Às vezes, o lugar que nós estamos indo não está sendo o suficiente. Às vezes, o que nós estamos fazendo não é o suficiente. Precisamos fazer um pouco mais. E foi exatamente o que Jesus disse: vá ao mar alto. Quando nós estamos no mar alto, nós não temos controle do nosso corpo. Nós estamos no lugar de mais perigo. Nós estamos no lugar mais suscetível a coisas de natureza desconhecida. É como ir atrás do desconhecido. O que eu vou encontrar lá? O que tem lá? Mas se Jesus mandou, você pode ir, porque vai dar certo. Se é o peixe que você precisa, se Jesus mandou, pode lançar a rede, porque vai ter peixe. Porque ele conhece, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas. E Pedro, mais do que ninguém, tinha essa experiência, porque já tinha passado por situações semelhantes com Jesus. Então Pedro fez questão de dizer: trabalhamos a noite inteira, ou seja, para nós o trabalho já estava findado. A nossa parte já foi feita. Mas quem manda é o mestre dos mestres. Mas quem manda é o Senhor, então eu vou sobre a tua palavra. O Senhor está mandando e eu vou, porque eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai ter peixe. Porque Jesus, irmão, ele tem um conhecimento. E é interessante que o barco que foi usado para pescar e nada apanhou,
pessoas que Jesus, irmão, tem uma intimidade maior. Ele não podia usar o barco de outra pessoa, podia, mas ele usou de Pedro, porque Pedro fazia parte daquele grupo de obreiros que estava sempre perto dele. Ele tinha uma amizade com Pedro, tinha uma afinidade com Pedro. E certamente ele sabia também da necessidade de Pedro. Então ele usa exatamente o barco de Pedro. E parece que ele quer deixar um pouco também do temperamento de Pedro. E Pedro deixa bem claro, quando Pedro diz, trabalhamos a noite inteira, nada apanhando, sobre a tua palavra lançarei a rede, ele está dizendo, eu vou porque é o Senhor. Eu vou porque é o Senhor. Ou seja, se fosse outro eu não ia, mas o Senhor está mandando, eu vou. Jesus mandar dá certo. Então Jesus manda fazer, vai ter peixe sim. Porque Jesus ele tem o conhecimento. Ele tem autoridade para isso. Então Pedro, ele vai então e vai ao desconhecido. E ele é surpreendido, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe uma das melhores pescas que ele já fez na vida dele. Que a Bíblia diz que ele lança e quando ele puxa a rede está sobrepesada. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor para sempre. E há momentos, irmão, que nós precisamos ir atrás do desconhecido. Tem época da nossa vida que o Senhor dá-nos lições. Esses dias eu estava comentando com minha esposa. Essa semana, 2 e alguma coisa da manhã, o Senhor me desperta para lá. Aí eu estou todo estrupiado, dor nas costas, dor nas pernas, dor no braço, dor na cabeça. Eu saio daqui me puxando para ir orar. Por quê? Porque o Senhor está mandando orar. E eu sei que quando Ele está mandando, não há necessidade que tenha aí à frente. Quando Ele está mandando, Ele tem algo a fazer. Ou até livrar, proteger alguém que está em situação difícil. Ou quem sabe abrir uma porta nova na vida de alguém. Ou até na minha vida mesmo. Porque Deus ele é assim. Às vezes nós estamos tão acostumados daquilo. Sabe no automático? A gente segue a Deus no automático. E vai e volta, vai e volta. Às vezes nós temos que sair do normal, sair do automático. E um pouco mais na frente. E andar mais profundo. Conhecer coisas novas. Ter novas experiências. Hoje parece que está saindo uma safra de crente que não tem mais esse interesse de coisas novas, coisas diferentes. Deus, irmão, ele é extraordinário. Eu dirigi só em Taboão da Serra, eu dirigi 9 igrejas só em Taboão da Serra, fora as que eu repeti várias vezes, voltando 2 vezes, outras 3 vezes. E cada igreja que eu trabalhava nessas coisas diferentes. Tinha igreja que nós íamos que era só para dar ensino. Tinha igreja que nós íamos só para Deus fazer milagre. Era milagre de toda a natureza. Tinha igreja que nós íamos dirigir que parece, irmão, que mexia com o reino das trevas. Eu já disse aqui para vocês. Um dia nós estávamos em casa, a mulher bêbada sai do bar, no meio de todo mundo, e vem até meu portão e dobra, se ajoelha diante de mim e começa a pedir pelo amor de Deus. Para que eu não estenda as mãos sobre ela, porque ela sabe que Deus não tem autoridade. Se orar sobre ela, ela vai cair endemoniada, e ela não quer passar vergonha, porque está todos os seus amigos ali, que bebem com ela, que vivem ali no bar com ela. E eu disse, não, você não vai passar essa decepção diante dos seus amigos. Eu vou à sua casa, porque lá Deus tem uma obra para fazer, não apenas na sua vida, mas na vida daqueles também que vivem debaixo do mesmo telhado que você. E saiu eu com a minha esposa, eu não lembro, Juliana era pequena, Juliana também estava. Juliana era pequenininha, não tinha o Jorge ainda. Tinha o Jorge? Não tinha o Jorge. E de repente nós íamos pela rua e uma mulher sai do nosso encontro e aquela mulher começa a dizer para a mulher: aí, você faz todo tipo de coisa, agora vai pedir ajuda de pastor? Você acha que o pastor vai resolver a sua vida? Você acha que o pastor vai mudar a sua vida? E o demônio que estava na boca daquela mulher disse para ela: se você falar mais uma palavra, eu vou tirar o seu couro viva do asfalto. E não foi a mulher que falou, foi o demônio que falou na boca dela. E eu entrei na frente e falei: senhora, a senhora não tem conhecimento do mundo sobrenatural, do mundo espiritual. Então não adianta a senhora querer falar alguma coisa. A senhora quer participar da bênção de Deus, me acompanha, saber o que Deus vai fazer essa tarde. E ali foi seguindo aquele grupo de pessoas conosco.
Cheguei no próximo da casa da mulher, tinha um risco no chão, a mulher diz assim: eles estão aqui, mas não podemos passar. Ele falou assim: você obedece a lei deles, eu obedeço a lei somente dele. Então eu passo e vocês podem vir atrás de mim. Passei aquele risco, chamei todo mundo para dentro daquela casa. E ali, irmão, começou o trabalho do Senhor naquele lugar. Ali Deus libertou. Caiu 3 pessoas endemoniadas no mesmo momento. E na mesma hora Deus curou um tumor no escroto do homem que estava morando na casa daquela mulher. O excremento descia pelas pernas assim. Aleluia. Glória a Deus. Eu comecei a orar, o demônio pega a mulher, pega a outra. E enquanto eu expulso o demônio, minha esposa expulsando o demônio do outro. E Juliano segurando as nossas pernas para orar. E de repente o homem gritou e falou assim: pastor, o negócio que pegou, ela também começou a me pegar agora. E ele agora começou a me dominar. Aí eu voltei para o homem. E quando eu comecei a orar, eu só senti que ele diz assim: eu estou sendo curado. Que o homem estava descendo água pelas pernas do homem. Aleluia. Glória a Deus. E ali todos ficaram surpresos. Ninguém sabia que aquele homem estava com um tumor no estômago, feito por a vizinha. Fez um homem de macumba para o câncer matar aquele homem. E ali Deus revelou. Deus usou o demônio e contou a história deles. E as pessoas queriam ter vindo. Não, deixa, ele vai contar tudo aqui. Nós viemos aqui, Deus nos trouxe aqui, e é um banquete espiritual, e Deus está fazendo coisas grandes, e Ele vai fazer tudo o que Ele quiser fazer. Aí eu já chego de Deus, e eu me disse: conta, Satanás, porque agora você mesmo vai dar testemunho o que nosso Senhor é capaz de fazer. Ele contou toda a história. E ali naquele dia 3 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. E quando nós chegamos na igreja, 9 horas da noite, com o paletó do ombro, banhado em suor, eu anunciei com a Juliana e 3 águas para ir congregar, dando glória ao nome de Jesus. Então, irmão, tem época na nossa vida que o Senhor requer um pouco mais. E se Ele pedir, pode fazer que vai dar certo. Aleluia. Amém, meus irmãos. Aleluia, com esta palavra. Vamos ouvir Yasmin louvando ao Senhor. Aleluia. Em seguida, irmão Lucas prepara também uma palavra de saudação. Amém? Aleluia. Vamos ouvir a nossa irmã Yasmin louvando ao Senhor. Já falei daqui, irmão, e ele vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Você que trouxe aí o seu dízimo, a sua oferta, vai pegando. Aleluia. Tudo é voluntário. Coração aberto, porque sabemos que o que fazemos para Deus na obra, com amor, a recompensa vem de Deus, porque Deus é aquele que recompensa e capacita. Pega a sua oferta na mão, Senhor, nosso Deus e Pai. Nesta hora nós te apresentamos os teus filhos, que estarão, Senhor, contribuindo na casa do Senhor, com o seu dízimo, com a sua oferta missionária e com a sua oferta devocional, meu Deus, que o Senhor continue abençoando, recompensando, meu Deus, cada um. Nunca deixe faltar e que haja prosperidade, meu Deus, na vida dos teus filhos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Lucas está com a oportunidade. A paz do Senhor Jesus.
Eu gostaria de ler com vocês Romanos 7, 14, quem poderia abrir? Todos abriram, amém? Vamos lá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está querendo dizer que enquanto nós estivermos, irmãos, aqui na terra, neste plano, vivendo, nós vamos ter tentações, né? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a Bíblia diz que Deus diz, né, que não há tentação maior que nós não possamos suportar, porque antes mesmo vai vir um escape, irmãos. Então, irmãos, nós devemos sempre manter firmes no Senhor, né? Continuar, porque não é fácil, as dificuldades, mas nós sabemos, irmãos, que a vitória é certa com Jesus. E nós devemos glorificar Ele todos os dias da nossa vida, porque Ele venceu lá na morte. E nós, irmãos, fomos chamados para reinar em vida. Amém? Então, irmãos, Deus ele sempre vai nos direcionar, nos abençoar. E Jesus mesmo disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, irmãos, não há pecado mais, não há nenhuma condenação sobre nós. Nós somos livres para viver. E nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Deus abençoe o nosso irmão Lucas. Está há pouco tempo conosco, graças a Deus está frequentando e com certeza vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu quero aqui abrir com os irmãos, estaremos meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Já vamos ver se nós terminamos o horário, nós fazemos a confraternização e irmos para casa muito tarde. Eu acredito que os irmãos vão bater muita foto, né? Vão comer bastante bolo, refrigerante, e isso é bom, né? Então nós vamos terminar no horário. Eu estarei lendo aqui com os irmãos o texto de Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, no capítulo 6 e o versículo 12. Capítulo 6 de Lucas e o versículo 12, falando acerca dos discípulos de Jesus, aonde ele está apresentando neste texto. E nós estamos na sexta-feira aprendendo sobre os discípulos de Cristo, e na sexta passada estivemos aprendendo acerca de Pedro, o homem que era sanguíneo. E hoje, nessa sequência, estaremos falando sobre André. Os irmãos acharam? Acompanhem comigo. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus.
E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, e foi o traidor. Este é o último, que foi chamado por Jesus Cristo para ser um dos seus seguidores. Hoje era para ser o presbítero Marcos falando sobre o discípulo André, mas ele pediu para poder ser a outra cesta, então ele vai ficar com o outro André, que vamos falar hoje. Tiago é do irmão Ademir, João da irmã Eliana, Filipe eu não lembro de quem era Filipe, Marilene, Bartolomeu era do Wagner, Bartolomeu do Wagner. A irmã Zenaide, ela disse que não ia poder, né? Estava cheia de compromisso. E nós temos Mateus. Mateus era da irmã? Filipe? Então o seu era Filipe. Filipe era o seu, Bartolomeu do irmão Wagner, Mateus da irmã Eliene, né? Tomé do Marcos, pode ser Marcos? Tomé, amém. Aí fica 2, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas. E aí nós vamos vendo, à medida que nós vamos caminhando, ainda tem esses aqui. Então os irmãos guardem o seu nome, já vão estudando sobre ele, porque temos alguns discípulos chamados por Jesus, que biblicamente o assunto é bem pouco. Então a gente tem que pedir graça a Deus, para que Ele venha nos dar sabedoria e capacidade para falarmos a palavra na palavra do Senhor, sem sair dela usando assim a história, mas sem acrescentar nenhum tipo de heresia, falando tudo que é Bíblia. Amém? Aleluia. Meus irmãos, quando Jesus, nesse mesmo texto, ele vem dizendo que chamou os discípulos de Jesus e posteriormente, onde está aqui dizendo, chamou a si os seus discípulos e os escolheu 12 deles. Aqui também deu o nome de apóstolos. Quando Jesus ele chama discípulos, ele está chamando pessoas para seguir, aprender com Jesus. Mas o aprender está dizendo que no futuro você vai ser ensinador, mestre. E é por isso que a palavra vem dizendo que Jesus o chamou de apóstolo, porque apóstolo não é mais um que está aprendendo, mas apóstolo é um que está ensinando a palavra de Deus. E quando nós caminhamos com o Senhor, aprendendo dele, ele nos enche da graça e da palavra para poder ensinar outras pessoas. E hoje nós falando sobre André, a palavra sobre a vida de André, biblicamente, é muito pouco a história. Porque temos 12, mas temos um que é, aleluia, aquele íntimo de Jesus, que é João. Temos 3 que são aqueles que sempre estão em evidência, Pedro, Tiago e João. E nós temos o 4, que é André. Aleluia. André, ele faz parte dos 12, mas nem sempre ele está em evidência. E para nós aprender mais profundamente sobre esse discípulo chamado de André, nós vamos para João. Porque João ele dá mais detalhes sobre o encontro de André com Jesus. João, capítulo 1 e o versículo de número 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Quando nós entramos na história
e aprendemos sobre a vida do discípulo chamado André, uma coisa a gente já vê em evidência na vida desse discípulo chamado André. E para falar de André, a gente já pode dizer: André era uma pessoa que conduzia outros a Jesus. André era aquele que pegava na mão e levava até Jesus. Agora vejam só, João aqui, nos escritos de João, o apóstolo também, apóstolo do amor, ele vem apresentando Jesus diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. Por quê? Porque João vem dando alguns detalhes acerca da vida de André. No capítulo 4 de Mateus, quando ele está lá escrevendo e apresentando a chamada dos discípulos de Jesus a ele, o evangelista Mateus, ele vem dizendo, capítulo 4 de Mateus, versículo 18 até o versículo 20, ele vem dizendo: Jesus está caminhando na praia, aleluia, no mar da Galileia, e ele encontra no mar da Galileia Pedro e André, seu irmão. E Jesus olha para eles, vê eles lavando a rede, e Jesus diz: segue-me. E os dois deixam a rede, deixam o barco e seguem a Jesus. E no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo do 16 até o versículo 18, Marcos dá a mesma versão. Jesus está caminhando na praia, junto ao mar, encontra André e seu irmão Pedro ali, lavando as redes. E Jesus diz: segue-me. E eles seguem a Jesus e vão caminhando com Jesus. Vejam bem, Mateus e Marcos escrevem da mesma visão, mesmo ponto de vista, narrando praticamente do mesmo modo, do mesmo jeito. Agora Lucas não. Vocês lembram do texto que o pastor Jorge leu? Aleluia, Lucas capítulo 5. E esse capítulo 5 vem, aleluia, o escritor de Lucas dizendo como foi o encontro de Jesus. Jesus estava caminhando na praia, sim, mas junto de Jesus estava uma multidão que o apertava. E Jesus diz, encontrando o barco de Pedro e os outros que estavam ali, entra no barco de Pedro, fala a multidão, depois despede a multidão e fala assim: vá para alto mar. Não é que foi o que o pastor Jorge disse aqui. Vai para alto mar, lança as redes, lançou a rede, pegou bastante peixe, e aí voltou para a praia, e a palavra do Senhor diz que os discípulos seguiram a Jesus. Não foi assim? Foi assim. Agora, aí nós ficamos perguntando, mas por que Mateus e Marcos falam que André estava na praia, e Lucas fala praticamente o mesmo texto, e não fala que André estava na praia? Estavam ali os discípulos e Pedro, mas não tem o nome de André citado lá, ainda que nós sabemos que ele estava. Mas aí vem o evangelista João, no capítulo 4. O discípulo André era o quarto. E vem João escrevendo o seu quarto livro e vem dizendo aqui no capítulo 1 e o versículo 40. André, não é? Aleluia! E aí nós vemos aqui, aí não citam o nome de André no capítulo, no terceiro livro, mas no quarto livro faz questão de narrar no capítulo 1 o nome de André. Aí nós já entra o Espírito Paulo e diz assim, apontando para a igreja, aqueles que se esqueceram de colocar por último, não lembraram de você, aleluia, tenho certeza que Deus te pega lá de trás e te coloca na frente, aleluia, e aí você pensa que está esquecido, não é? Pode abaixar um pouquinho para mim, que eu estou gritando já comecei. Aí, abaixa um pouquinho. Aleluia. Aí a igreja está pensando, ninguém lembra mais de mim, meu Deus do céu. Quando vão falar de mim, tem que falar do meu irmão. Eu só vivo na sombra de Pedro. Talvez estava isso no coração dele pensando. E às vezes nós estamos assim
desta maneira, né? Dizendo assim: não, ninguém lembra de mim, para falar de mim tem que falar da minha irmã, para falar de mim tem que lembrar do meu irmão, ninguém nunca fala diretamente o meu nome, das minhas ações, sempre é do terceiro que estão à volta de mim, aleluia. Mas a palavra vem dizendo que o Senhor está vendo, aleluia, que é no tempo de Deus que Ele te pega e te coloca no começo para fazer uma grande obra. Ele poderia ter escolhido Pedro, não é? Como o primeiro, mas não, Ele escolheu como o primeiro André. André não foi citado por Lucas, foi esquecido? Não. Plano de Deus, é por isso que nós falamos: se não está acontecendo na tua vida agora, aguarda o tempo de Deus, porque no tempo de Deus Ele vai exaltar o crente. O tempo de Deus Ele vai pegar na mão e colocar na frente, vai colocar no lugar de honra e destaque. O segredo é: aguarda no Senhor, espera no Senhor, aleluia. Pedro veio, sempre aparecendo. Lá era o Pedro, o irmão de André, e aí lá vem André, irmão de Pedro. Sempre Pedro estava lá. E alguns historiadores dizem que André, ele era o irmão mais novo de Pedro, porque sempre vem falando que ele está abafado, ele não se levanta, ele não fala. Sempre é André, sempre é Pedro que está falando em destaque, em evidência. Outros historiadores já vêm dizendo que não, que André era o irmão mais velho de Pedro. Mas analisando esse contexto, não é relevante para nós se ele é mais velho, se ele é mais novo. Isso não é muito levado em consideração. O que nós precisamos aprender é que as atitudes de André serviram como exemplo para muitas pessoas. No capítulo 1 do Evangelho de João, a palavra ela vem dizendo que André, ele encontra o Cristo, e dá-nos a entender que André, ele estava procurando pelo Messias, ou seja, ele não estava satisfeito com aquela situação a qual ele estava vivendo. Ele sabia que de Deus, da parte de Deus, poderia vir algo grande. Ele sabia que da parte de Deus poderia vir uma providência, como aconteceu lá no tempo do Egito. O Senhor se lembrou do seu povo e livrou com um forte. Quando o povo clamava, Deus do céu entrava em ação, entrava com providência e fazia uma mudança. E a palavra ela vem dizendo que quando André ele chega ao seu irmão Pedro, ele fala: nós achamos o Messias. Dá a entender que ele estava inquieto, precisando encontrar, precisando de Deus, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, para fazer parte com ele. Aleluia, não estava aceitando a sua situação. E nós olhamos para toda essa situação e vemos crente que está vivendo de qualquer maneira, acostumando a viver com a ausência do Cristo, acostumando a viver sem falar em mistério com o Senhor, acostumando a viver sem sentir a presença de Deus, acostumando a viver sem ir para a igreja, sem louvar o Senhor, sem participar dos conjuntos, acostumando a sua vidinha simples sem Deus presente. Quando na palavra de Deus nós sabemos, Deus, Senhor Jesus, Ele precisa ser o centro de tudo. O Senhor Jesus, Ele precisa ser, aleluia, o primeiro em tudo, em cada decisão, aleluia, em cada atitude, em cada momento. A partir do momento de abrir os olhos, Deus seja
seja louvado. Aleluia, no momento do almoço e da janta, Deus seja louvado. Ele precisa estar envolvido na vida da igreja. Nós não podemos nos acostumar, aleluia, com a frieza espiritual, ainda que temos culto que só Jesus, mas não é normal não aceitar. Aleluia. Eu tive um amigo lá no Mato Grosso, eu trabalhava no hotel, e ele sempre chegava lá umas 10 horas depois do culto e falava, eu perguntava, meu irmão, como foi o culto? O culto foi uma bênção, não existe culto ruim. É mesmo? É mesmo. E toda noite ele falava a mesma coisa, toda noite de culto. Até que eu fui pro culto, saí do emprego, fui pro culto, e um dia encontrei com ele e falei, tiozinho, o senhor estava errado. Tem culto que é só o sangue de Jesus. Porque tem crente na igreja que parece que vai para a igreja brincando com o pai, com a mãe, com a esposa, meu Deus do céu, e o fogo está lá, mas não pega ninguém, porque parece que está todo mundo bravo. Aleluia. Tem culto que Deus não recebe, está lá presente, mas não manifesta glória, nem poder e nem ação nenhuma. Por quê? Por causa da dureza do coração de muitos. Aleluia. Mas isso nós não podemos nos acostumar. Aleluia. Podemos sim viver esse momento, esses dias sim, porque estamos na terra, mas não nos acostumar com eles, dizendo não, aqui não. E buscar sempre a graça, a presença de Deus, para que os nossos cultos sejam recebidos pelo Senhor. Porque quando Ele recebe, Ele manifesta a sua glória, que é esse poder, maravilha, aleluia, manifestação do seu Espírito age. E nós vamos para casa glorificando e dizendo, realmente hoje o culto foi uma bênção, né? Hoje o culto valeu. Aleluia. Assim estava o coração de André. Eu preciso encontrar o Messias. Aí vem um outro dizendo, eu encontrei alguém que parece ser. Aleluia. Por quê? Porque ele está desafiando os doutores da lei. Ele está desafiando os fariseus. Ele está desafiando os saduceus. Aleluia. E ele está falando com autoridade, com graça. Quando as pessoas param para ouvir ele, parece a voz de Deus, porque a voz dele era uma voz que soava como o trovão no deserto. As pessoas ouviam e paravam e falavam assim, só pode ser o Messias. E aí André sai da sua casa desesperado, começa a ouvir João Batista dizendo, arrependei-vos, 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 aleluia, convertam-se o seu coração, prepara o seu coração para se voltar para Deus. E aí lá ele começa a ouvir a voz de João e fica lá, não vai mais para casa e fala, agora eu encontrei, pode ser esse o Messias. Aleluia, pode ser esse o que nós precisamos, porque o homem sábio, ele sabe, aleluia, que a vida só tem sentido quando está junto de Deus. Aleluia, que a vida só faz sentido quando está andando de acordo com a vontade do Senhor. E eles não vão mais para casa, aleluia, começam a seguir a João Batista. E a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 1 que João estava pregando a palavra de Deus e 2 dos seus discípulos estavam lá. Um era André e outro era João, diz a palavra. Aleluia. Mas aí nós também sabemos que quando João Batista abre a boca e grita desesperadamente, ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, porque quando Jesus chega, o próprio João Batista não se aguenta e começa a glorificar o nome do Senhor, dizendo que eu desapareça, eu não sou nada, Ele é, aleluia, Ele é o Messias, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí André para, olha e fala, mas não é possível estar seguindo errado. Por isso que nós olhamos para a igreja e dizemos assim, se apega com Deus e com a palavra, não deixe ser, ainda que neste tempo só tinha João Batista e era necessário seguir uma voz, né? Mas nós olhamos para a nossa atualidade e nós vemos pessoas, aleluia, que muitas das vezes na igreja servindo ao Senhor, mas se deixando ser levada, aleluia, porque o louvor é bonitinho demais, aleluia, tem louvores que é uma maravilha, mas você vai ver por detrás quem é que está cantando, é grupo de pessoas, tudo
cheios de tatuagem, umas pessoas tudo cheias de brinco, totalmente contrário ao que diz as Escrituras, que é preciso ser luz. É preciso ser a diferença, aleluia, é preciso ser seguidor de Jesus em tudo, aleluia. Lá em Antioquia, quando os discípulos pregavam a palavra de Deus, a palavra diz que passaram a ser chamados de cristão, porque andavam parecido com Jesus, aleluia. Se anda com Jesus tem que ter graça, não é? Se andar com Jesus tem que ter unção, tem que ser diferente, não é cantar bonito, falar bonito, e ovelha de Jesus tem que saber se é de Deus ou não é de Deus, seguir aquilo que é luz e que é para a glória do Senhor, porque começa assistindo coisinhas desse tipo, louvor bonitinho, começa a cultuar essas coisinhas que parece que não tem nada a ver, de repente já está perdido, fazendo uma tatuagem porque o fulano fez, né? Cantando essas coisinhas porque o fulano que canta louvando a Deus fez, aleluia, se comportando desse jeito porque aquele que louva a Deus bonito demais, usa e faz. Aleluia, mas a palavra vem dizendo, esse não é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus é Jesus, é Ele que tira o pecado do mundo, louve, mas louve para Ele, aleluia, siga a Jesus, porque Ele é, aleluia, merecedor de tudo, e é por Ele que nós vamos ser salvos, a nossa salvação está em Jesus, aleluia, mas a palavra de Deus diz que quando eles, aleluia, ouve João Batista dizer, o Cordeiro de Deus é aquele lá, eles se viram, voltam para Jesus, e a palavra diz que eles abandonam João Batista na mesma hora, eles deixam João Batista na mesma hora, e eles começam a seguir Jesus. Jesus não falou uma palavra, neste momento aqui não, Jesus foi lá, depois estava saindo e os discípulos estavam atrás. Jesus não louvou, Jesus não deu nenhum sermão naquele momento, mas ainda assim eles acreditaram em João Batista e foram seguindo Jesus. E Jesus volta, vira para ele e pergunta, o que vocês querem? E eles não perguntam porque podiam ter perguntado. João Batista disse que o Senhor é o Messias, é verdade? Não perguntaram isso. O que eles fizeram? Aonde mora? Porque o lugar onde você morar vai esclarecer a minha dúvida. E aí eu vou saber se o Senhor é ou não é o Cristo. Aonde o Senhor mora? Não vou ser direto, vai que ele dá uma resposta brusca para nós, né? Mas aonde o Senhor mora? E há muita igreja por aí querendo só as riquezas de Deus, querendo só o que Deus tem para dar. Aleluia! E eles ouvem Jesus dizer, vem e segue-me. Vem e vocês vão ver. Eu não tenho ouro nem casa bonita. Eu não tenho umas vestes de rei como Salomão tinha. Eu não tenho isso. Mas só ouça a minha voz. E isso eles ficaram com Jesus um dia. E não quiseram mais abandonar Jesus. Não tem casa bonita, nem mansão, nem luxo nenhum, mas eles diziam, eu quero porque eu tenho certeza, eu já ouvi o Senhor Jesus falar, e basta, não precisa de mais nada, aleluia, pois somente a presença de Jesus, ao ouvir Jesus falar, para eles entender que realmente Ele era o que eles esperavam, aleluia, não esperavam nada além do que foi revelado para eles, e Jesus dizia, falando algumas palavras, ensinando ali, e eles compreenderam, é o que nós precisamos, Jesus é o que nós precisamos, e aí eles correm, aleluia, e vai a Deus, e aí fala, achamos o Messias, aleluia, e está tudo certo agora, e aí segue-se a história. André não se destacou, foi escolhido como primeiro, mas passou para o quarto, e ele reclamou, deu glória a Deus. André não passou a ser o terceiro, não, ele passou a ser o quarto, mas foi o primeiro a ser chamado, não foi? E agora ele está
lá com um quarto, por quê? Aleluia, mas ele olha para tudo isso e entende. O importante é estar perto de Jesus. Não importa se estou no primeiro ou lá atrás. O importante é fazer parte, aleluia, deste momento, é estar perto do Senhor Jesus. E isso é o importante. E aí nós vemos tantas pessoas brigando por cargo, por posição, e olhando para a palavra do Senhor. Nós não vemos isso nenhum, aleluia, na vida de André. Isso não se manifesta. Ele aceita a sua posição e ele entende que ele precisa fazer a sua parte, atrair pessoas para Jesus, atrair pessoas, porque Jesus, ele tem o que as pessoas precisam. E Pedro vai, e através do chamado, aleluia, da apresentação de André, aleluia, a apresentação de André, de Jesus a Pedro, essa apresentação criou o quê? A igreja, porque Jesus disse sobre ti, Pedro, né? Aleluia. Pedro foi um dos cabeças, líderes da igreja, aleluia, porque ouviram esse chamado dizendo, André, dizendo a Pedro, nós achamos o Messias. E lá na frente, no capítulo 6 de João ele fala assim, escrevendo no livro de João, Jesus está sobre o monte e fala, despede a multidão. E aí Felipe fala, vamos despedir dos famintos, eles vão morrer, desmaiar, padecer. Então dá de comida para eles. Mas nós não tem dinheiro para comprar comida. Como é que nós vamos comprar comida e alimentar uma multidão dessa? Não dá. Aí André se manifesta. E o que André fala? Tem um menino, tem 5 pães, tem 2 pães e 5 peixes. Ele tem pães e peixes. Ele tem um menino aqui, tem pães e tem peixes, Jesus. Aleluia. É mesmo? É. Traga ele aqui. E aí ele vai lá no meio da multidão e traz o menino. Aleluia. Filipe estava lá e os outros discípulos estavam lá. Mas quem foi que enxergou o menino? André. Quem estava sabendo o que estava se passando no meio da multidão, além de Jesus? André. Aleluia. Estar perto de Jesus é muito bom, mas o que Jesus quer que a gente faça, aleluia, é se importar com quem está à nossa volta, é saber das necessidades dos nossos irmãos. É Jesus ensinando e os discípulos colocando impedimento. Ah, mas não dá, a multidão é muito grande, meu Deus, este povo é um povo difícil demais, parece que não dá, a igreja não vai para frente por causa da fulana, que é muito difícil. Mas a palavra vem dizendo, aleluia, que é para nós nos importar com quem está do nosso lado e no momento certo trazer ele a Jesus. Só traga ele a Jesus. E aí nós vemos a história do menininho lá que tinha os pães e os peixes. Aleluia, ele estava bem, não é? Tinha o que comer. Ele estava saciado e sabia que se ele comesse aquilo ali, ele ia poder ir para casa tranquilamente e feliz. Mas Jesus disse, traga ele. Porque quando nós viemos a Jesus, a primeira coisa que acontece na nossa vida é a gente perder. Aleluia! Primeiramente a gente não ganha, mas a gente perde. Por quê? Porque nós abandonamos a nossa velha natureza e uma nasce na nossa vida, aquela que é de Jesus, porque ele diz, me dá o teu fardo e eu dou o meu fardo é suave e leve. Me dá o que você tem, que eu dou o que eu tenho, e caminha agora comigo. Você agora é meu, está caminhando comigo. Aleluia. E André faz tudo isso. Aleluia. E o menino é abençoado, a multidão é abençoada. Aí lá, João capítulo 12. Estão lá os gregos adorando ao Senhor do templo. E aí os gregos falam assim, Filipe, a gente quer conhecer esse homem, a gente quer conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus? André, vem aqui. André não é Jesus? Ô Filipe, André é André.
sabia que André tinha um jeito certo de levar os gregos a Jesus. E André chega e fala: eu não tenho nada para eles, mas Jesus tem. Vamos lá, pega os gregos e levam a Jesus. Aleluia! E os gregos vão sendo conduzidos a Jesus por André. Aleluia! E aí a gente analisando esse contexto já para a gente encerrar, e a gente vê, aleluia, Atos dos Apóstolos, Jesus, a palavra diz, Jesus aparece aos discípulos, não cita nem diretamente, Jesus aparece aos discípulos e fica com ele durante 40 dias, aleluia, caminhando, ensinando eles nos seus últimos dias na terra. Deus também estavam lá, os discípulos de Jesus no cenário, desce o Espírito Santo e batizam todos com o Espírito Santo, não é? Aleluia! Não citou o nome de nenhum, não citou o nome de André, não citou o nome deles lá em Atos dos Apóstolos, mas a palavra do Senhor diz, aleluia, o importante é que eu apareça na vida de vocês, que o teu nome desapareça, mas que o meu apareça na vida de vocês, aleluia, e se a minha graça estiver presente, aleluia, vocês vão fazer a diferença. Não precisa aparecer, não precisa aparecer, deixa que somente ele apareça. E André entendeu isso, e quando Jesus sobe ao céu, ele, cheio do Espírito Santo, segue o seu caminho. E diz a história que André, ele vai pregar para a região da Rússia e Acaia, e mais ou menos 60 anos depois, ele é crucificado e morto como um mártir, crucificado em uma cruz em formato de X. Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo, e André morreu numa cruz em formato de X, e durante 2 horas ele ficou pregado na cruz em formato de X, e durante essas 2 horas, enquanto ele tinha fôlego, ele estava gritando que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a solução, até que o seu fôlego acabou e ele expirou depois de 2 horas. Aleluia! E nós aprendemos com tudo isso que o Evangelho é cruz, o Evangelho é renúncia, o Evangelho muitas vezes a gente perde, a gente não ganha, mas nós precisamos continuar firme, aleluia, fazendo a vontade de Deus, nos caminhos que o Senhor nos colocou. Não é para dar para trás, mas é para continuarmos fazendo a obra com amor, com dedicação, com vontade, com gosto. E a obra do Senhor é, aleluia, muitas vezes não agradar o nosso coração, mas abençoar o nosso próximo. Até muitas das vezes passou por desertos, por chuvas, por dificuldades. Talvez não constituiu uma família que ele queria, levando os filhos para a escola e voltando caseiro. Mas quantas famílias puderam fazer isso depois que ouviram a palavra de Jesus pela boca de André? Aleluia, que se converteram e largou o vício, largou esse mundo, largou tudo que era, aleluia, caminho de perdição, e se voltou para o Senhor, porque um decidiu caminhar até o fim. Não 12, depois de 12, 70, depois 70, 500, depois 500, 3 mil, 5 mil, e agora a multidão inteira que é a igreja do Senhor. Aleluia, aí não pode parar, né? Não pode parar. Eu encerro aqui, Deus abençoe a igreja, os irmãos. Próximo culto nós estaremos aprendendo sobre Tomé, o irmão Marcos, presbítero Marcos. Vamos nos colocar de pé. Vou pedir para que os irmãos que trouxeram o seu presente para os aniversariantes. Eu sei. Eu quero convidar os aniversariantes a vir aqui na frente. Nós vamos orar por cada um dos irmãos que estão fazendo aniversário. Os irmãos que estiverem presentes podem vir trazer o seu presente. Lembrando, meus irmãos, domingo nós temos o culto da família. Domingo é o culto da família. Escola Bíblica Dominical, domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. E à noite o culto da família a partir das 19 horas. O irmão Ademir não veio? Pode descer, pastor Jorge. O senhor está fazendo aniversário também.
Meus irmãos, vamos orar e os presentes. Amém. Graças a Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, queremos te apresentar, Senhor, os teus filhos que estão aqui na frente, Senhor, foram os aniversariantes do mês. Queremos te apresentar, Deus, o presbítero Marcos, o pastor Jorge, a irmã Giselda, Senhor, que este mês aniversariou. Para nós, meu Senhor, é uma honra tê-los conosco, meu Deus, te adorando juntos, Senhor, porque esta congregação é uma família que o Senhor Deus salvou, que o Senhor alcançou. Estamos seguindo este caminho que nos leva ao céu. Pedimos que o Senhor continue, Pai, abençoando a cada um, concedendo saúde, concedendo força, concedendo graça, Senhor. Que a tua presença nunca venha faltar na vida dos teus filhos, que os seus negócios sejam abençoados, meu Deus, que haja prosperidade na vida de cada um, que por onde eles passarem, Senhor, e colocarem a planta do seu pé, aleluia, as pessoas possam sentir a sua presença, sentir a sua graça e serem transformados, meu Deus, somente de olhar para os teus filhos. Nós os apresentamos a ti e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui o nosso lanche, que é a nossa confraternização. Após o culto, os irmãos não vão para casa, nós vamos participar aqui da confraternização. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos te dar graças por este culto e pela tua presença. Nesta hora pedimos ao Senhor, despede-nos em paz, leva-nos em segurança até os nossos lares. Senhor, continue presente, nos dando uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Meu Deus, continue sempre com a tua igreja e com teus filhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Estendam as vossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a divina consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos nós dizemos amém. Deus abençoe.